Naquele tempo, e quando chegou o dia em que, segundo a lei de Moisés, deviam ser purificados, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito de sexo masculino será consagrado ao Senhor. E a fim de oferecer em sacrifício, conforme está escrito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, era justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo repousava nele. Havia-lhe sido revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de contemplar o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, dirigiu-se para o templo, e no momento em que o menino Jesus era trazido pelos pais para cumprirem as ordens da lei a seu respeito, ele tomou dos braços, bendisse a Deus e exclamou: agora, Senhor, tu podes, segundo a tua palavra, deixar ir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz que ilumina as nações, e glória de Israel, teu povo. Seu pai e sua mãe estavam maravilhados com as coisas que deles se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: eis que este menino está destinado à queda e ao reerguimento de muitos em Israel. Ele deve ser o alvo de contradição. A ti mesma uma espada transpassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de um grande número. Também havia uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Após a sua virgindade, viveria 7 anos com seu marido. Depois permaneceu viúva e chegara aos 84 anos, não arredava os pés do templo, servindo a Deus dia e noite, com jejuns e orações. Sobrevindo ela, na mesma ocasião, pôs-se também a bendizer a Deus e falar do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém, depois de haverem cumprido tudo o que era conforme a lei do Senhor. Regressaram para a Galileia, a sua cidade de Nazaré. O menino, entretanto, ia crescendo, desenvolvendo-se, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus repousava nele. Disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E o pai repartiu seus bens entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais jovem juntou todos os seus haveres, partiu para um país longínquo e dissipou tudo lá, vivendo dissolutamente. Depois de gastar tudo numa grande fome, assolou o país, e ele começou a ter privações. Pôs-se então a serviço de um dos habitantes daquele país, o qual o enviou aos seus campos para guardar os porcos. Bem que ele desejava fartar-se com as vagens que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Caindo então em si, disse: quantos empregados do meu pai têm pão à vontade, e eu aqui a morrer de fome. Vou partir, retornarei a meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele partiu de volta para seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o percebeu
e foi tomado de compaixão, e correu ao encontro, o abraçou, cobrindo-lhe de beijos. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai ordenou a seus servos: trazei depressa a melhor roupa e revestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o, comamos e façamos uma festa. Porque meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo quando, ao voltar, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe o que significava isso. Este lhe respondeu: é teu irmão, está de volta, e teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Encolerizou-se ele, não queria entrar. Saiu o pai e instou com ele, mas ele respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo sem transgredir jamais uma só das tuas ordens. Nunca me destes um cabrito para fazer festa com meus amigos. Porém, apenas volta esse teu filho, que esbanjou teus bens com as meretrizes, e ordenas matar para ele o novilho gordo. Mas o pai lhe replicou: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu também. Cumpria-nos todavia rejubilar e alegrar, porque esse teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos, por uma feliz coincidência, ou por uma feliz providência de Deus, a festa do Santo Encontro do Senhor. O Senhor é apresentado ao templo, que é uma das grandes festas do Senhor, e celebramos também o domingo do Filho Pródigo. São dois momentos diferentes, mas algo em comum, que é o encontro, né? E que por sua vez replica o outro encontro, que é a encarnação do Verbo. Deus veio até nós, ao nosso encontro, se fez homem. Então, no primeiro evangelho nós vemos que aquela promessa de Deus feita ao justo Simeão, que não morreria antes de ver o Senhor. Fico imaginando esta comunidade de outros anciões, como Simeão e como Ana, que nós esperamos também essa promessa de Deus. Deus possa também mostrar a nós, revelar-se a nós, como se revelou ao justo Simeão. O Espírito Santo disse-lhe que lhe mostraria o Senhor antes de morrer. Glória a Deus. No segundo evangelho, este evangelho de hoje, a parábola do filho pródigo, é considerada talvez a mais bela das parábolas do Senhor, porque retrata perfeitamente a nossa condição humana. Todos somos filhos e filhas pródigos, todos, porque estamos sujeitos ao pecado. Basta um pecado e nós já estamos afastados de Deus. É a nossa natureza pecaminosa. No entanto,
este Evangelho nos mostra, segundo o comentário muito acurado do arcebispo Dimitri, um aspecto que passa muito despercebido. É o primeiro momento da parábola, quando o filho diz: Pai, dá-me minha parte, que eu vou-me embora. Aqui nos mostra a independência do filho. O filho se considera já em condições de ser independente do pai. Isto já é um reflexo do paraíso. Lembremos que Adão fez a mesma coisa, quis ser independente de Deus. Então, o filho, e é uma contradição, o filho pretender ser independente do pai, mas pede a parte da sua herança. Que independência é essa? Levou a metade dos bens do pai. Então, esta independência era, aos olhos dele, era a independência. Esta autonomia daquele que quer ser cidadão do mundo, que é a cultura de hoje. Homens e mulheres do mundo, cidadãos do mundo, querem ganhar o mundo, conquistar o mundo, se afastando do Pai, se afastando de Deus, se afastando da igreja, porque são autônomos, são independentes. O trágico nesta parábola é que esse filho afastado de Deus vai passar fome, vai passar necessidade, vai viver nas trevas. E em algum momento este filho volta para si e diz: na casa do meu pai, os empregados comem melhor do que eu, tenho o que comer. Nem a comida dos porcos, que já era praticamente um resto, ele tinha direito. É exatamente o que o mundo nos proporciona: restos, lixo, mentira, maldade. É esse o alimento daqueles que estão afastados de Deus. E aí este filho arrependido, e aí o arrependimento é que leva ele a voltar para o Pai. É por isso que a igreja nos coloca este Evangelho na preparação da grande quaresma, que está próxima, para que com o espírito deste filho pródigo nós possamos voltar a Deus nesta quaresma. Então, o arrependimento é a conversão do homem que reconhece que sem Deus ele não é nada. E aí decide voltar. E reparem que o pai, longe, já sai ao encontro do filho. O pai não foi buscá-lo, esperou por ele, como Deus está esperando por todos nós, que um dia voltemos a ele. E aí ele disse: Pai, pequei contra ti, não sou digno mais de ser teu filho. E aqui um segundo erro. Muitas vezes nós imaginamos que nós não somos mais filhos de Deus. Isso é um engano, porque Deus nunca retira a sua paternidade nem a nossa filiação. E sucede uma coisa maravilhosa. O pai ordena 3 coisas. Primeiro, trazei o melhor vestido. A melhor roupa não é aquela roupa bonita que a gente compra nas lojas. O melhor vestido é aquele que o apóstolo Paulo falou na Epístola aos Gálatas, diz: aqueles que foram batizados em Cristo são revestidos de Cristo. O melhor vestido é Cristo. É a santidade que o Senhor nos oferece. Esse é o vestido. As roupas que servem para as vaidades e para os luxos, aqui é outro. O melhor vestido é Cristo, revestir-nos de Cristo, sermos santos como Cristo é. Esse é o melhor vestido. Segundo, põe-lhe um anel, é o anel da aliança. É a aliança que o Senhor fez com Abraão, fez com Noé, com Moisés, com todo o povo. É a aliança que o Senhor estabelece conosco. Essa aliança com Deus, para aqueles que se afastaram, aqueles que se divorciaram do Senhor, está aí o anel.
E o terceiro é a sandália. A sandália tem dois significados. Um, você diz que aquelas sandálias são dos homens livres, que caminham livremente para Deus. E outro significado é a proteção. Um dos salmos fala que o rei Davi será protegido, né, no caminhar. Por quê? Porque as serpentes e os escorpiões estão sempre nos acechando. Os perigos do adversário estão sempre nos cercando. Portanto, este é o Filho revestido de Cristo, restaurado a sua aliança e protegido pela graça de Deus, caminhando livremente para Deus. Essa é a verdadeira liberdade. Não é a primeira, que era a independência, a autonomia, a autossuficiência, que não leva a lugar nenhum. Portanto, o pai recebe o filho e restaura-lhe todos os bens. Não aqueles que ele gastou, são os outros bens. Os melhores bens, os principais bens são os espirituais. E esses o filho nunca considerou. Mas estão aí, os bens restaurados pelo pai. Portanto, amados irmãos e irmãs, esta parábola é maravilhosa, é rica, é poderosa, é santificadora. Coloquemos-nos nesse lugar especial de filhos pródigos. Busquemos o arrependimento, voltemos para Deus, caminhemos para Deus, e Deus virá ao nosso encontro e restaurará em nós nossa condição de filhos, filhos legítimos de Deus. Não mais filhos pródigos, mas filhos legítimos. Como Cristo é o Filho de Deus. E por Cristo nós somos transformados em filhos de Deus. Esse é o dom que Cristo nos oferece. É isso que a parábola aponta. Sermos filhos de Deus, verdadeiramente filhos de Deus. De fato e de direito. E assim possamos caminhar para o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo.